sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Cristo, muito breve será, Ele está preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar, e ao som da trombeta, com Jesus encontrar no coral de anjos, irei louvar com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória gozando julgamento, e eu receberei a minha coroa das mãos do meu rei. Fala do banquete, ele me levará, e ao Deus El Shaddai hoje no coral de anjos, irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória Hosana ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Dores e sofrimento, ali não terei murmúrio, lamento, tudo é paz com o Rei, nas ruas de ouro eu irei andar, e do maná escondido vou me alimentar, no coral de anjos irei louvar uma melodia
seu filho cantar e comprado de glória, de hosanas ao rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Glória a Deus, quantos têm essa esperança? Chegará o dia, está mais perto do que nunca, de unirmos a nossa voz em um coral de anjos adorando a Deus eternamente. Uribi calabassuri mi candarabagacia, arabacalabadaramahaça. Adore a Deus, adore a Deus com toda a tua alma nesta noite. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, nós temos a alegria nesta noite de receber a cooperação, a boa cooperação das nossas irmãs do círculo de oração. E os varões estão felizes por isso. Os varões podem dizer amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Joselma, toda a liderança, pela boa cooperação. E as irmãs já se preparem para louvar a Deus. Estarei apresentando aqui nosso irmão. E as irmãs logo após estarão adorando o nome de Jesus. E que não haja silêncio entre nós. Barulho de glória a Deus, aleluia, e língua estranha não atrapalha ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, é com grande alegria que nós já temos aqui nosso convidado para pregar a palavra de Deus ao nosso coração. Eu me refiro ao evangelista Alain Amorim, aqui o servo do Senhor. Ele é um amigo, um companheiro que Deus nos deu na jornada, nós já há algum tempo temos uma boa comunhão, desde as congregações onde o Senhor ia pregar, e hoje aprove Deus que o Senhor está aqui adorando a Deus conosco. Ele serve a Deus ali na sede do setor 53, ali na sede do setor 53, e para nós é uma grande alegria ter o Senhor aqui conosco. Ele se faz acompanhado da sua mãe, a irmã Rosa, da sua mãe, a irmã Rosa, ter a mãe está ali. Que honra ter a mãe aqui para ver o filhão pregar. Um milagre de Deus, né, irmã Rosa? Pastor Alain, é uma alegria. Sinta-se bem, essa é a tua casa. Os irmãos querem receber o nosso convidado com muito bem-vindo. Pode dizer amém. Pedir aí ao irmão Isaac que tem um abraço no pastor Alain. Uma irmã, por gentileza, dê um abraço aí na irmã Rosa, reforçando aí as boas-vindas dela aqui nesta noite. As irmãs, com a oportunidade de adorar o nome de Jesus, logo após os nossos irmãos regentes estarão adorando a Deus. Os regentes setoriais vão louvar o nome de Jesus e nós vamos aproveitar nesse louvor e contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E quem trouxe glória a Deus, dê glória a Deus. Quem trouxe aleluia, dê aleluia. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, não fique de boca calada, Deus pode te selar aí no teu lugar nesta noite.
glórias. Sinta a presença dele aí. Oh, glórias, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui os regentes louvando ao Senhor. E os nossos irmãos que se posicionam para tirar as ofertas, por gentileza. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Nosso irmão Riquelme, ore a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu.
sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos regentes, Jones, Wesley e Mateus. Que Deus prospere este dom, este talento que Deus concedeu a cada um deles. Eu sempre digo, irmãos, que tem duas coisas que me admira, dentre muitas na igreja. É o músico que canta e toca ao mesmo tempo. Isso me admira muito. E também o varão que rege, o homem regente, porque é tarefa difícil, não é fácil. E quando eu vejo os irmãos regendo, escolhendo o louvor, passando a canção, eu glorifico a Deus e ao mesmo tempo eu intercedo por eles. E eu intercedo pelos regentes lá nas congregações, viu, varão? Deixa Deus te usar, peça a Deus para tirar toda a timidez, deixa Deus te direcionar no louvor, porque assim como o pregador, ele precisa buscar a palavra, o regente precisa buscar o louvor também, para estar entregando junto com o grupo no culto. E Deus vai continuar usando cada um de vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho aqui alguns visitantes que nos dão a alegria de estar aqui conosco nesta noite. Eu vou apresentar os visitantes e logo após nós vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos levantar um clamor pela família. Nós vamos fazer uma intercessão em prol da família, das famílias. Existem muitas famílias aqui, mas existem muitas outras famílias que não estão aqui, ou famílias que estão incompletas. Está aqui as irmãs e provavelmente algumas delas gostariam que ou seu filho ou seu marido estivesse compondo este coral de varões. Mas deixa eu ser profeta aqui. Ainda não está compondo, por enquanto, por um momento, mas nós vamos interceder aqui, nós vamos levantar um clamor e Deus há de fazer uma grande obra, graças a Deus. Está conosco, meus irmãos, o diácono José Ramos e a sua família. Eles são da Assembleia de Deus Belém de Lorena. Onde estão os nossos irmãos, a sua família? Está ali nosso irmão diácono José Ramos. Está com a família, irmão José? Cadê a família? Está ali. Deus abençoe a irmã, o jovem ali. É uma alegria recebê-los aqui nesta noite. É muito bem-vindo em nome de Jesus. Também está conosco o nosso irmão pastor Pedro Pernas Pascoalete. Onde está pastor Pedro? Ah, é pastor dele. Rapaz, o negócio aqui é tão forte que até o pastor dele está sendo apresentado no culto. Mas glória a Deus, irmão Pedro. Leva lá a paz para o pastor Pedro Pernas lá. Um abraço da igreja de Mogi das Cruzes. Amém? Glória a Deus. Também está conosco o José Henrique Ala. Não é de lá não, né? Ou não? Está aqui, né? Hã? Ah, mas veio. Está aí? Ah, tá. Então vamos continuar. José Henrique Ala, ele é sobrinho do irmão Josué, está ali. Deus abençoe, mais alguém o acompanha? Glória a Deus, é muito bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Também está conosco a Rita, ela é convidada do irmão Renato. Onde está a Rita? Está lá a Rita, Deus abençoe, Rita, é uma alegria recebê-la aqui nesta noite, viu? Sinta-se à vontade no nosso meio, Deus tem uma palavra para o teu coração também. Amém? Também está conosco, também convidados pelo irmão Renato, a Lidiane, o Victor e Israel. Onde estão os nossos irmãos? Estão ali, irmão Renato encheu a igreja hoje. Glória a Deus, é uma alegria recebê-los aqui nesta noite. Sintam-se à vontade, vocês estão na casa de Deus, a casa do Pai, e Deus, Ele também tem uma palavra ao coração de vocês. Amém? Porventura entrou mais alguém aqui nesta noite, o seu nome não foi citado, mas se não for incômodo, dê um sinal com a sua mão, se é a tua primeira vez aqui. Lá tem mais uns irmãos, lá no fundo, ali no meio também. Deus abençoe, viu?
Uma alegria ter vocês aqui conosco nesta noite, adorando a Deus. Sintam-se à vontade, vai glorificando o nome do Senhor e Deus vai continuar abençoando a vinda de vocês aqui nesta noite. Não foi em vão a vinda de vocês aqui nesta noite. Aos visitantes, sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. A congregação local, a igreja sede, o setor de Mogi, está feliz com a presença dos irmãos? Pode dizer amém? Amém. Dê um abraço aí nos irmãos que foram apresentados, os irmãos da igreja local. Isso, reforça as boas-vindas a eles aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos orar aqui neste momento, nós vamos levantar aqui um clamor em prol da família, em prol dos casamentos, em prol das vidas que aqui estão. Eu vou pedir aqui ao pastor Alex que faça essa intercessão, e você vai orar neste momento. Deixa eu dar uma palavra aqui. Por muitos anos eu estive ausente, e minha mãe em cultos como esse, ela levava o meu nome em oração. Muitos que aqui estão, por muito tempo não esteve aqui cantando bonitinho para Jesus, mas por ter uma mulher, uma mãe, uma esposa orando por ele, uma hora Jeová fechou o cerco, e olha onde ele veio parar. Uma hora Jeová fecha o cerco. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Independente de onde ele está, de onde ela estiver, como está a tua família, a tua casa, a tua história, o teu contexto atual, Deus é poderoso para começar uma transformação a partir desta oração. E logo após a oração, os varões louvando ao Senhor com mais um hino. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai querido, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, nós te pedimos nesse momento, Senhor, onde nós estamos reunidos para te adorar, famílias, meu Pai querido, no congresso de varão. Pai querido e santo, nós pedimos que o Senhor vá de encontro, Senhor Jesus, às famílias, meu Pai querido, deste lugar, as que entraram por essas portas para mais uma vez ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, vai de encontro às famílias, quebrando o laço, quebrando, meu Pai querido, todas as estratégias do inimigo. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe as famílias, as crianças, meu Pai querido, que estão tendo um ataque, meu Pai querido, de Satanás, Senhor Jesus, mas que o Senhor é poderoso, meu Pai, para repreender todo o mal, todo vício, Jesus, toda opressão maligna, Senhor Jesus. Tudo aquilo que está sendo feito para que as famílias possam, meu Pai querido, sair da tua casa, esfriar na fé, meu Pai querido, os problemas, meu Pai querido, diversos, Senhor Jesus, tem, Senhor Jesus, comprometido a adoração, mas o teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus, Senhor Jesus, fez com que nós estivéssemos aqui, reunidos para te adorar, mais uma vez, porque nós cremos na força do teu poder. Jesus querido, nós te pedimos, Senhor Jesus, vai de encontro esse filho dessa irmã, que nesse momento ele não está aqui, mas ela está te adorando. Vai de encontro, meu Pai querido, com esse filho, onde o Pai, meu Pai querido, todos os dias intercede. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para resgatar, o Senhor é poderoso para libertar. Nesse momento eu te peço, meu Pai, eu sou fruto da oração, nós somos fruto da oração. Outra hora nós estávamos perdidos, mas a minha mãe, Senhor Jesus, orava todos os dias, e hoje eu estou aqui dando glória a Deus e aleluia. Senhor, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Nós cremos no poder da oração. A oração vai de encontro agora naquele quarto escuro, onde ele não pode vir para a igreja, porque não tem força, mas o seu pai e a sua mãe está aqui orando, e nós te pedimos, Senhor, que a força do teu
poder encontre ele e o teu nome seja glorificado. Nós pedimos libertação, nós pedimos, Senhor Jesus, que ele seja resgatado, onde ele estiver agora, onde esse filho estiver agora, o seu pai está aqui intercedendo. Não deixe que a bala perdida pegue, não deixe, aleluia, que o crime pegue, não deixe, Jesus é luz, aleluia, que a prostituição dele pegue, mas Senhor, eu te peço, seja resgatado pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te pedimos. Continue conosco, batizando com o Espírito Santo, que nós possamos sair daqui alegre, aleluia, o poço do que nós entramos, dando glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, os varões louvando a Deus. Ouça a voz do meu amado Jesus. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo seu amor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas. Ouça a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas. Ouça a voz do meu amado Senhor. Ouça a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu amor.
Graças a Deus. Meus irmãos, já louvamos ao Senhor, vamos continuar adorando a Deus, agora ouvindo a sua poderosa palavra. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar apresentando o servo do Senhor nas mãos do Senhor Jesus. Certamente a palavra de Deus já está ardendo no coração do pregador. Eu quero convidar aqui nosso irmão Kleber, ele é o coordenador dos varões ali da congregação de Brás Cubas. Irmão Kleber, junto com os irmãos ali da congregação, tem sido uma bênção. O varão enfrentou aí um AVC nesses últimos dias, né? Dia 17, e quase que não participou, mas nós oramos, Deus restaurou, o que era para ficar movimentado, está movimentando tudo aqui, ó. Glória a Deus pela vida do nosso irmão. Nós vamos orar, logo após ouviremos a palavra. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus o Senhor se fez presente na minha vida. Não era para estar aqui, mas Deus é maravilhoso. Aquele que crê em milagre, dê um glória a Deus. Eu não estava mexendo nada, irmão. Dia 17 e hoje estou aqui para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui na tua casa, para te louvar e te agradecer teu santo nome, Senhor. Obrigado pela minha vida, Jesus, que o Senhor conservou mais uma vez. Agora, nesse momento que oramos pelo pregador, que o Senhor traz uma porção quentinha direto do céu para o coração dele, para transmitir para a sua igreja. Deus, fala com ele, Senhor, não que queremos ouvir, mas o que o Senhor quiser falar. Nessa noite, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar seu assento. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que Deus me dá nessa noite de participar dessa festa tão bonita que os varões aqui de Mogi das Cruzes estão fazendo. Que Deus abençoe a vida de vocês, da igreja. É um prazer imenso, uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Agradecer ao co-pastor da igreja. E agradecendo a ele, eu agradeço o pastor Elias, que cede o púlpito da igreja, o pastor Elias Torralbo, e nos dá a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor neste lugar. Trago saudação do nosso pastor Paulo Moraes, que nos recomendou para estar aqui hoje, está orando por nós, é ceia lá no nosso setor, mas eu estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor. Quero agradecer, eu vou tomar um pouquinho do tempo dos irmãos aqui no agradecimento, os irmãos não fiquem bravos comigo, mas é necessário fazer isso por causa do setor de Mogi, que é um setor especial para mim e para o trabalho que eu desempenho no ministério. Agradecer ao pastor Neto, que fez o convite, vou agradecer ele de novo, né? Porque, irmãos, eu, apesar de servir ao Senhor no setor 53, eu trabalho já há 16 anos com o pastor Agostinho no setor 121 de capelania do Belém. A área que eu labuto é a área de capelania, por bondade e misericórdia. Eu coordeno 5 unidades prisionais, 2 aqui no Alto Tietê e mais 3 no Vale do Paraíba, CDP de Suzano, CDP de Mogi das Cruzes, CDP de São José dos Campos e a penitenciária 1 e 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Já são 16 anos labutando nesse trabalho, fazendo o trabalho de capelania pelo nosso ministério, pelo setor e pelo Conselho de Capelania do Belém. E o setor de Mogi é um setor especial, em particular a congregação de Brás Cubas. Todos os pastores, eu não sei se eu vou conseguir citar todos, pastor Benedito, pastor Sandro, pastor Isaías, que agora está lá, o pastor Neto, pastor Luiz, eu não sei se o pastor Luiz está aqui. Esses pastores, eles sempre colaboraram com a capelania do Belém no trabalho de Mogi. Ali dentro da congregação de Brás Cubas, tem um povo ali que gosta de fazer a obra do Senhor. Tenho 2 irmãs ali, a irmã Cristiane e a irmã Vera, não sei se elas estão aqui hoje. Cadê? Tem alguém? A irmã Vera está lá, ergueu as mãos. Então, o setor de Mogi é um setor especial, irmãos, que tem nos ajudado no trabalho de capelania, que é um trabalho árduo. Deus tem feito grandes coisas através da igreja dentro dos presídios e cadeias. No último batismo que nós fizemos em Suzano, mês passado,
um jovem desceu às águas, foi batizado com o Espírito Santo dentro da unidade. Esse jovem, o diabo queria que ele não aceitasse a Jesus, não descesse às águas, o filho com câncer, uma criança pequena com câncer, e ele preso, mas o Senhor deu vitória, ele desceu às águas e foi batizado com o Espírito Santo numa piscina de plástico dentro de um presídio. Então Deus tem operado milagre através da capelania. Louvado seja o nome do Senhor. E o setor de Mogi, tem a irmã Maria Helena, não sei se ela está aqui também, ela é aqui do setor, mas o setor de Mogi em especial tem sido uma bênção para a vida da capelania carcerária. E aí é culto dos varões, né, congresso dos irmãos, mas eu tenho que dizer que quem domina essa área aí é as irmãs. As irmãs para a capelania não tem igual, irmãos, elas vão para cima mesmo, não tem medo de cara feia de bandido, não tem medo de cara feia de agente penitenciário, elas entram lá dentro, pregam com ousadia e Deus tem operado milagre. Então Deus abençoe a vida de todos vocês, é um prazer imenso estar nesse lugar, amém, queridos? Pois bem, vamos para o texto que Deus colocou no coração dos irmãos, e eu quero meditar com os irmãos nessa noite e falar um pouquinho sobre essa expressão homens de verdade, né? Qual é o sentido dessa palavra, né? O que ela traz para nós? Qual é o entendimento que ela traz para nós? Qual é o alerta que ela traz para a vida da igreja, para cada um de nós nos dias de hoje? Então, lá em Êxodo, capítulo 18 e o verso 21, o texto vai nos dizer assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que nós entendamos o texto, irmãos, e aquilo que Deus quer falar conosco, é necessário que nós entendamos o contexto. Aqui o povo de Israel acaba de sair da terra do Egito. Moisés é um homem de idade, com aproximadamente 80 ou mais de 80 anos de idade. O texto vai nos dizer um pouquinho atrás, no capítulo 17, que o povo de Israel passa por uma batalha na terra de Refidim. Deus dá vitória a Israel, louvado seja o nome do Senhor, mas de uma forma tremenda, mostrando a fragilidade no qual Moisés se encontrava. O texto diz que Arão e Ur sobem até o monte, para que Moisés ali observando a batalha que se estendia no campo, louvado seja o nome do Senhor, e quando Moisés erguia as mãos, Deus dava vitória para Israel. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo, os amalequitas, prevaleciam. Por isso essa estratégia foi usada. E ela nos mostra como estava Moisés. O peso, o fardo que Moisés carregava era muito grande. A situação era difícil. Ele estava lidando com um povo que acabara de sair de um período gigantesco de escravidão. Israel tinha perdido toda a sua identidade, louvado seja Deus, como povo escolhido do Senhor. Eles tinham se acomodado dentro da cultura egípcia, eles tinham se moldado aos costumes egípcios. Era difícil para Moisés lidar com aquela situação. E agora ele se encontra, louvado seja Deus, parado ali no deserto, e o seu sogro Jetro vai ter com ele. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que a Midrash, o comentário dos rabinos judeus acerca do Antigo Testamento, do Pentateuco, vai dizer que Jetro, ele era um homem que foi, louvado seja Deus, reverenciado pelo povo judeu. Ele recebeu 7 nomes, e um dos nomes era Yetre, que significa aquele que adiciona, porque Jetro adicionou algo que Israel ainda não tinha. O povo de Israel ainda era uma nação nômade, ainda não era uma nação com estrutura de leis, de regras, louvado seja o nome do Senhor. E esse homem chega até Moisés. A Bíblia nos diz que a mulher de Moisés e os seus filhos, Moisés tinha mandado eles para Jetro, para ficar com Jetro, provavelmente no período em que Moisés enfrenta ali Faraó na terra do Egito. E quando ele descobre, quando ele ouve a notícia de que o povo de Israel cruza o Jordão, tem vitória sobre os amalequitas, ele vai de encontro. E o texto diz que ele se maravilha com as glórias que Deus faz, porque Moisés relata para ele como Deus deu vitória diante de Faraó.
Aquilo aquece o coração de Jetro. Aquilo faz aquele homem enxergar um Deus poderoso, um Deus soberano. Os judeus reverenciam esse momento porque acreditam que nesse momento Jetro se converte, deixa de ser um adorador de vários deuses para adorar um único Deus soberano, criador do céu e da terra. Irmãos, é interessante, porque Moisés era um homem usado por Deus. Moisés era um homem com extrema sabedoria. Dwight Lyman Moody, um dos grandes pregadores do século XIX, vai dizer que a vida de Moisés é dividida em 3 partes. Em 40 anos, Moisés é criado no Egito, aprendendo a cultura, a ciência, dentro do palácio de Faraó. Depois ele passa mais 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, agora aprendendo a lidar com ovelhas com Jetro. E depois ele vai passar mais 40 anos lidando com o povo no deserto. 120 anos viveu Moisés. Mas Moisés, irmãos, por mais que ele tivesse sabedoria e fosse um homem usado por Deus, ele não conseguiu enxergar que a situação em que ele se encontrava era uma situação complicada. Mas Jetro veio de fora, olhou aquela situação, porque Moisés parava, sentava à beira da tenda e começava a ajudar o povo nas coisas que aconteciam no dia a dia, nos problemas diários. E aquilo pareceu para Jetro cansativo para a vida de Moisés, mas Moisés não enxergou isso. Irmãos, a primeira lição que um homem de verdade, um homem chamado por Deus, ele precisa entender, é que ele nunca vai fazer tudo sozinho. Que ele não é super-homem, nós temos falhas, fraquezas, nós somos de osso, de carne, nós precisamos de ajuda. Quando nós tentamos fazer as coisas só do nosso jeito, sem compartilhar, sem pedir ajuda, sem trazer, agregar para nós pessoas que possam nos ajudar, é grande a probabilidade de fracasso. Mas ainda que nós não enxergamos uma necessidade que está visível aos nossos olhos, Deus sempre tem dos seus para nos alertar no meio da nossa caminhada. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Esse conselho pareceu bem para Moisés. Moisés aceita o conselho, louvado seja o nome do Senhor, de Jetro, e ele separa homens ali que pudessem ajudá-lo na tarefa de organizar o povo. Eram coisas do dia a dia. Olha, fulano pegou a minha ovelha. Alguém tomou conta ali do meu lugar, invadiu o meu pedaço de terra, mexeu com a minha horta. É nesse tipo de situação. Jetro até aconselha Moisés: olha, você vai continuar falando com Deus, você vai continuar conversando com o Senhor. As coisas que são espirituais é você que vai tratar. Mas esses homens escolhidos por você, homens capazes, homens de verdade, homens que não tenham no seu coração a avareza, gente qualificada para fazer a obra de Deus. Porque para fazer a obra de Deus, irmão, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu preciso estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus requer de mim, requer de você. Tem muita gente nos dias de hoje tentando levar a palavra do Senhor a ferro e fogo. Vou levar no peito. Não, irmão, o crente não leva a obra no peito. O crente leva a obra de joelho dobrado, buscando ao Senhor, clamando a misericórdia de Deus. Rimiki labaço e decalabaço ribicai. Oh, irmão, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus desde o momento em que eu cheguei neste lugar. Na verdade, bem antes, eu passei o dia inteiro meditando, orando e buscando ao Senhor, e o coração ardendo, as pernas balançando com a responsabilidade que Deus me entregara hoje. Mas eu sei de uma coisa: eu não estou aqui, louvado seja Deus, por ordem de homem. Eu estou aqui pela ordem do Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador do céu e da terra. Sabe por quê? Porque Ele tem uma igreja sedenta pela palavra. Ele tem uma igreja que quer ouvir Deus falar, e não é o pregador, é a palavra, é Deus falando na igreja. Ribiki labaço e decalabá, steki labaçuri calabaço e decai. A história da Bíblia é recheada de homens. E aí, quando eu falar homens, irmãos, as irmãs também se citam incluídas.
Eu disse aqui que as irmãs dominam a área da capelania, louvado seja o nome do Senhor pela vida delas. Mas, irmãos, a história da Bíblia está recheada de homens que passaram por situações difíceis, mas que souberam e entenderam o propósito de Deus nas suas vidas. Lá no livro do Números, capítulo de número 14, versículos 6 e 7, vai falar de 2 homens que receberam de Moisés a incumbência, eles 2 e mais 10. Vocês vão até a terra que Deus nos prometeu, terra que mana leite e mel. Vocês vão espiar a terra, vão ver como ela é. Vão ver que fruto ela tem, que ela dá, como é a terra, se ela é boa para plantar, quem são os moradores, se as cidades estão estruturadas. E eles receberam a missão e foram. A Bíblia diz que ao entrarem na terra e fazerem aquilo que Moisés determinou, eles perceberam que a terra era boa, colheram uvas, que era necessário carregar. Louvado seja Deus, não só um homem, mas vários. Mas ao voltarem, meus amados irmãos, para a presença de Moisés, ao voltarem para o arraial dos israelitas, só 2 entenderam o propósito, porque os outros 10 começaram a murmurar: olha, Moisés, a terra é boa, a terra é farta, a terra é cheia de delícias, é tudo aquilo que Deus disse, mas é difícil, nós vamos morrer nessa terra, porque os homens lá são homens de guerra, era melhor que nós voltássemos para os pepinos que nós tínhamos no Egito. Mas tinha 2 homens de verdade lá que entenderam o propósito e sabiam quem tinha dado a ordem. Ei, irmão, homens de verdade entendem o propósito, o chamado de Deus. Homens de verdade não vão para a batalha confiando em sua própria força. Homens de verdade colocam Deus na frente da batalha, porque eles sabem que se Deus estiver na frente, é certeza de vitória. Nem sempre a maioria tem razão. Eu vou pela maioria, não, irmão, nem sempre a maioria tem razão. A maioria daqueles homens estavam errada, a minoria estava certa, só 2. Por quê? Porque eles tinham sobre eles a unção do Espírito, porque eles estavam atentos ao chamado do Senhor, eles estavam confiantes na promessa. Ei, querido, a única voz que você deve ouvir nesta noite é a voz do Espírito Santo de Deus te dizendo: pode continuar caminhando, pode continuar andando, porque a tua vitória vai chegar, as promessas de Deus vão cumprir na sua vida, e nós vamos cantar o hino da vitória. Rimique, labaço e decalabá. Ah, pregador, não precisa gritar tanto, irmão, me perdoe. Eu estou acostumado a gritar dentro de pavilhão de cadeia, com um monte de preso fumando maconha do meu lado, e eu gritando, dizendo: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Se o microfone estiver alto, vai dando glória a Deus aí, irmão, porque Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer para você: Deus está à procura de homens que entendam o chamado de Deus na sua vida. Cuidado, irmãos, cuidado com esse negócio de ouvir a maioria. Quando eu falo maioria, irmãos, é no seu dia a dia, é no decorrer da sua vida, indo por aquilo que a multidão está dizendo. Não, nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos um Deus soberano, Criador do céu e da terra. Ele não está ausente nem disperso. Ele conhece a necessidade do seu povo, a necessidade da sua igreja. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, o texto diz que o servo do Senhor, o profeta, vê o céu aberto, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos, os serafins adorando ao nome do Senhor. Aquilo comove o coração do profeta, aquece o coração de Isaías. Irmãos, o contexto ali é tremendo, porque o reino de Israel acabara de perder o seu rei, o reino estava vago, o trono estava vago, o profeta preocupado: e agora? Quem vai assumir o reino? Quem vai tomar conta da nação? Aí Deus abre o céu, mostra ao profeta: ele está sentado no trono, ele está no controle de todas as coisas, nada escapa das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia!
Aleluias! Glória a Deus! Se nós caminharmos um pouquinho mais no texto, nós vamos encontrar a história do rei Davi, um homem de Deus. A Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus, o texto chama assim. Nós conhecemos como Davi é trazido para a presença do Senhor, como Deus tira Davi de trás da casa do pai, das ovelhas do pai, e o constitui rei de Israel. Todo o processo que Davi passa até que ele assuma o reinado de Israel. Quando ele assume o reinado, quando está estabelecido como rei, como agora o reino está próspero, Deus está dando vitória, Davi não vai para o campo de batalha, fica no palácio. O texto diz que uma mulher por nome de Batseba vai tomar banho, seduzindo Davi. Davi cai em pecado, comete adultério, comete homicídio, erra de uma maneira terrível. Tenta de todas as formas encobrir o seu pecado, achando que Deus não estava vendo, mas Deus vê todas as coisas, nada escapa dos olhos do Senhor. Deus levanta o profeta Natã, repreende Davi. O que Davi faz, irmão? Vira as costas para Deus? O que Davi faz? Dá de ombro e diz, eu já sou rei, pouco me importa o que Deus pensa. Não, o Salmo 51 vai dizer que Davi vai para a presença do Senhor pedir perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a tua bondade, porque somente contra ti pequei, somente contra o Senhor eu errei. O homem de verdade, irmão, ele conhece as suas fragilidades, as suas fraquezas. O homem de verdade, ele sabe que ele está suscetível à queda, ao erro, à falha. Não que ele seja normal, que ele faça tal coisa, mas o homem de verdade, ele sabe que quando ele cai, quando ele erra, quando ele falha, não importa o tamanho do pecado, ele tem que ir para a presença de Deus, ele tem que dobrar o joelho diante da presença de Deus. No versículo de número 17 do Salmo 51, Davi diz assim, há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Eu não sei como o irmão entrou, como a irmã entrou aqui nesta noite, talvez o teu coração esteja angustiado, abatido, entristecido, mas Deus está dizendo nessa noite, Ele tem perdão para a tua vida, Ele tem bálsamo para o teu coração, Ele tem alegria para a tua alma. Então adore, exalte, engrandeça nesta noite o nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que Abraão, ele era fortalecido quando dava glória a Deus. Então crente santo, abre a boca da glória, porque tem glória sendo derramada sobre a congregação. Aleluia! Ripa labaço e decalabaço ribicai. O inimigo pode até tentar, irmão, te acusar. O inimigo pode até tentar te oprimir, apontar o dedo para você e dizer para você não tem jeito mais. Mas Deus, que é poderoso em misericórdia e bondade, Ele está aqui nesta noite dizendo, o sangue do Filho já foi derramado pela igreja, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Há 28 anos atrás, eu estava dentro de um banheiro de 1 metro por 1,5 metros, na casa da minha mãe, com 10 papelotes de crack no bolso. Pastor Neto, eu passei a noite inteira fumando pedra, irmãos, uma atrás da outra. 2 overdoses eu tive dentro daquele banheiro, paradas cardíacas por causa do uso do crack. O diabo se apresentou para mim naquele banheirinho pequeno e disse, hoje eu enfio a sua cabeça nessa privada e você não vai servir a esse Deus. Porque no outro dia eu ia para uma casa de recuperação, mas no momento em que o diabo se levantou dizendo que ia me afundar a cabeça naquela privada, eu vi a glória do Senhor dentro daquele pequeno banheiro. Aquele banheiro pequeno, só rebocado, com teto sujo, mas o Rei dos Reis apareceu naquele lugar e disse, filho, vou eu restaurar a tua vida e vou eu fazer de você um pregador da palavra. Você vai anunciar o evangelho pelos 4 cantos, falando que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele voltará. Adore igreja, exalte igreja. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre de onde Deus te tirou e se lembre, Deus tem um propósito na sua vida. Eu me lembro como hoje, irmãos, aquele banheiro pequeno, pastor Sandro,
E eu ali, olhando para aquela privada, e o diabo dizendo, Senhor, eu vou te afundar hoje aqui, você não sai daqui vivo. Eu ia no outro dia para a casa de recuperação. O dia inteiro, a noite inteira, pastor, fumando pedra de crack. Mas o Senhor Jesus apareceu naquele lugar. E toda vez que o diabo tenta dizer para mim parar, toda vez que o diabo tenta falar para mim assim, olha, é hora de você parar, já não dá mais, você não consegue mais, eu me lembro daquele banheiro pequeno, sujo, e o Rei dos Reis brilhando naquele lugar e dizendo, eu tenho um chamado para a sua vida. Oh, irmão, adore, adore, adore a Jesus nesta noite. Eu não sei você, irmão, mas eu estou com uma alegria tão grande no meu coração. Eu falei, Senhor, eu estou acostumado a pregar dentro de pavilhão de cadeia, eu vou pregar na sede de um setor, numa igreja tão bonita como aquela. Aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, você não vai falar nada seu, você não vai contar história sua, você vai falar de mim, você vai engrandecer o meu nome, porque a honra e a glória é dele, porque homens de verdade sabem que a honra e glória é dele. Nós poderíamos falar de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, 3 jovens homens, que Deus permite que tirarem da sua terra, do meio do seu povo, levarem cativo para a terra da Babilônia, no meio de um povo hostil, onde a morte, onde o assassinato era fácil de acontecer, mas Deus deu vitória àqueles jovens, eles prevaleceram no meio de uma terra estranha e hostil, sabe por quê? Porque eles sabiam em quem eles criam, porque eles tinham enraizados no seu coração a palavra de Deus. O salmista disse assim, escrevi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ei, irmão, por nós mesmos nós não temos condições nenhuma. Se não fosse a misericórdia de Deus me alcançar, eu já de muito teria parado, mas todo dia eu me lembro, é a misericórdia dele que não me faz ser consumido, é a misericórdia dele que está me alcançando e alcançando a você nesta noite. Se eu prego pela misericórdia. Se eu adoro pela misericórdia. Se eu canto, é a misericórdia. Se eu canto, é para a honra e glória do Senhor. Então adore, exalte, engrandeça, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluias! O Espírito Santo de Deus me levou, e eu meditando no texto, eu me lembrei de João, irmãos. Porque para mim o João é o maior exemplo de um homem de verdade. Para mim João Batista é o maior exemplo de um homem de verdade. Um homem que é levantado por Deus como profeta num período em que a nação de Israel estava seca de Deus. Deus não se manifestava através da profecia no meio do povo. E agora João vem com autoridade pregando no deserto o batismo do arrependimento. Com autoridade, João pregava a palavra de Deus e chamava aquele povo que tinha se esquecido do Deus Todo-Poderoso ao arrependimento, a voltar-se ao Senhor. A Bíblia diz que João é profetizado por profetas. O profeta Isaías o chama de voz do que clama no deserto. Ele seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Irmãos, por que não dizer que no ministério de João, no princípio do seu ministério, ele tinha mais representatividade do que Jesus? A nata política e religiosa de Israel respeitavam João Batista, temiam a ele, reis temiam João. João pregava com autoridade, o povo vinha a ele para ser batizado, mas João sabia o seu propósito e o lugar em que Deus o tinha colocado. Homem humilde, irmãos, homem responsável com o chamado,
simples e cheio da graça de Deus. Num tempo, irmãos, em que é muito bom você ter a sua fotinho no cartaz, é muito bom você postar na internet as agendas do mês para a pregação, é muito bom você ter o seu nome, louvado seja Deus, falado pelos 4 cantos como um pregador. Nossa, aquele homem pregou e a igreja foi abalada pela mensagem trazida. Mas João era o homem de verdade, que ao ver o Rei dos Reis chegar, disse: olha, é ele, a ele vocês servirão. Vem um após mim, do qual eu não sou digno de atar as sandálias dos teus pés, a ele obedecer em tudo. Oh, irmão, a igreja precisa de homens e mulheres como João, homens e mulheres que saibam viver daquilo que Deus dá, homens e mulheres que saibam viver o chamado de Deus, que sejam obedientes ao chamado, porque o chamado traz espinhos, irmãos. Se alguém disser para você que o chamado é um chamado de caminho de rosas, lembre-se que as rosas têm espinhos, é duro, o trabalho é árduo, mas o nome do Senhor no final será glorificado. João se abaixa, irmãos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Depois João vai para o cárcere, pastor Neto. Vai preso. E a dúvida toma conta do coração de João. Ele manda 2 discípulos irem até Jesus e perguntar: tu és o Messias ou nós devemos esperar por outro? Aí Jesus responde a João. Manda, olha, fala para João que os cegos vêm, que os coxos andam e o reino de Deus é anunciado ao povo. E depois, irmãos, a Bíblia diz que Jesus vira para a multidão. E aqui eu quero fazer uma conjectura, eu quero aqui conjecturar o texto. O texto não diz se os discípulos de João ouviram o que Jesus respondeu para a multidão. Mas eu quero dizer que eu quero entender que eles ouviram, irmãos. Eu vou explicar o porquê. Porque Jesus vira para a multidão e diz assim: o que vocês vieram ver quando foram ver João? Uma cana agitada ao vento? Esse termo, uma cana agitada ao vento, no hebraico significa um homem covarde. Vocês acham que João é covarde, irmão? Aí Jesus olha para a multidão de judeus, só a nata judaica, só os fariseus olhando. Jesus diz assim: olha, esse de mulher é o maior profeta que Deus colocou na terra. Isso para um judeu, irmão, maior que Moisés? Maior, ele é maior. Eu fico imaginando se os discípulos de João ouviram isso, voltaram para dar a notícia para João do que Jesus tinha respondido. Olha, ele está dizendo que os cegos vêm, ele está dizendo que os coxos andam, que o reino é pregado. Mas ele falou algo mais. O que ele disse? Ele disse que você não é covarde não, rapaz. Ele disse que de profeta, de nascido de mulher, tu és o maior profeta que houve na terra. Ô irmão, o homem de verdade se alegra quando o nome dele é falado por Deus, irmão. Quando o teu nome é exaltado pelo Senhor, quando Deus, louvado seja Deus, te justifica, é aí que o homem de Deus, o homem de verdade, ele se alegra. Não se alegre por tapinha nas costas, não se alegre, irmãos, por uma carteira de pastor, de evangelista, de presbítero, diácono, cooperador, tudo isso é bom. Não se alegre por um diploma de teologia pregado na tua parede. Se alegre porque tu tens o teu nome escrito no livro da vida. Se alegre porque as almas se rendem ao nome de Jesus. Se alegre porque tu tem pregado e anunciado a palavra com autoridade. Se alegre por entrar nos vales, nos becos, nas vielas, nas favelas, nos cortiços, nas cracolândias, nas cadeias dos hospitais, para anunciar que Cristo voltará. Ripalabaço e decalabaço ribicai. Está aqui labaço e decalabá. Rimique, labaço e decantarabá. Ô irmão, eu estou vendo aqui o pastor Gilberto. Congreguei com o pastor Gilberto lá no setor 53, na sede do Itaim. Negão abençoado, servo de Deus, pregador do evangelho. Irmãos, Deus tem chamado no meio do seu povo. Ele quer um povo fiel, zeloso de boas obras e que tenha compromisso com a tua palavra. Você quer ser homem de verdade? Então ande segundo a palavra. Quer ser mulher de verdade? Obedeça a palavra, respeite a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra. Aleluia! Os apóstolos, para terminar, irmãos, os apóstolos passaram pela mesma situação, sobrecarga de trabalho. A igreja começa a caminhar, cresce exorbitantemente.
E os apóstolos estão atarefados com o ensino da palavra e cuidando das viúvas e dos órfãos, principalmente das de origem grega, helênica, que vinham para Jerusalém ouvir a palavra e precisavam ser alimentadas. Só que os judeus, os fariseus, continuavam agindo como judeus. Eles não entenderam que eles tinham se convertido. E eles tomavam a frente, pegavam tudo e as irmãs ficavam com a mão abanando. Está cheio de obreiro que se diz homem de verdade, irmão, que não consegue esperar a sua vez. Não gosta de repartir aquilo que Deus dá. Irmão, deixa de ser avarento. Adore a Deus, saiba dividir, saiba compartilhar. É bom de vez em quando ceder a vez, sai da fila para o outro passar. Porque se Deus está chamando, o chamado na vida do outro é melhor, é maior, ou é necessário que seja feito naquela hora. Dá glória a Deus, espera o seu tempo, espera a hora do Senhor. Porque o tempo de Deus é tempo bom, é o tempo certo para a minha vida e a tua vida. Eles separam homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Alguns estudiosos vão dizer que esses homens que foram escolhidos por Moisés para legislar junto ao povo, eles também estavam entre os anciões que foram cheios do Espírito Santo no capítulo 11 do livro de Números. Quando Deus separa 70 anciões e derrama sobre eles o Espírito, e eles começam a profetizar. Alguns estudiosos vão dizer que eles estavam lá. Esses homens estavam também nesse meio. Os apóstolos queriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, o Senhor Jesus dá uma ordem. Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder aí no original grego é dunamis, poder sobrenatural, poder que vem do alto. Sejais revestidos de poder. Aí ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha é uma palavra jurídica, usada no juridiquês do direito. Testemunha é alguém que vê, ouve e pode falar daquilo que viu, ouviu. Essa é uma testemunha. Se tiver algum advogado aqui vai me ajudar. Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, e vocês vão ser minha testemunha. E vão falar do quê? Falar da vida do outro irmão? Falar do quê? Falar de política? Falar do quê? Falar da novela? Falar do quê? Da roupa do fulano, do ciclano? Não. Vocês não vão falar sobre isso. Vocês vão falar o quê então? Vocês vão falar que um dia Jesus entrou numa cidade chamada Naim, e uma mulher ia saindo com um menino morto, chorando. E ela disse, Jesus vendo aquilo, o texto diz que ele se compadeceu, sentiu compaixão por ela, tocou no esquife e aquele menino teve vida. Vocês vão falar que Jesus entrou numa cidade chamada Betânia, e um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, estava morto já há 4 dias, e Jesus mandou tirar a pedra, e Lázaro saiu com vida de lá de dentro. Vocês vão falar que Jesus curou cego. Vocês vão falar que ele chegou no tanque chamado Betesda, e um homem paralítico desde o nascimento estava à beira do tanque esperando um suposto movimento das águas. Mas quando Jesus chegou, deu baixa na carteira do anjo, mandou o anjo subir e disse, agora quem cura sou eu, agora quem opera o milagre sou eu. É disso que vocês vão falar. Vocês vão falar que na Assembleia de Deus de Mogi, Deus tem curado, Deus tem batizado, Deus tem manifestado a glória a Deus. Vocês vão falar que no Belém tem palavra, tem doutrina, tem oração, tem comunhão com o Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça de Deus hoje aqui, irmão. Eu estou sentindo vontade de pular. Eu não sou crente menino, mas eu estou sentindo uma vontade grande de exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Olha onde eu estava. Era para mim estar morto hoje. Era para mim estar morto nesta hora, mas Jesus me resgatou, me trouxe para cá. Eu estou aqui dando glória. Eu estou aqui dando aleluia. Você perdeu, Satanás. Ele perdeu, irmão, você está aqui. Ele perdeu, irmão, você está aqui. Está aqui. E ele vai continuar perdendo, viu, irmão? Ele vai continuar perdendo, irmã, porque seu filho logo vai estar aqui. Seu marido logo vai estar neste lugar, porque Deus é poderoso.
Homens de verdade são homens cheios do poder de Deus. São homens que sabem que o poder vem dele, irmão. O poder é dele, a honra e glória é dele. A honra e glória pertence ao Senhor. Ripalabaço e decalabas. Steque labaço, ribicalabaço e decai. Não é por mérito meu ou seu, não é por méritos nosso, irmão, não, é Ele, foi Ele que nos encontrou lá no lamaçal do pecado, foi Ele que nos encontrou lá sujos, desgraçados, sem paz, sem vida, largados, abandonados à beira da morte. Ele nos pinçou daquele lamaçal, nos colocou sobre uma rocha, e essa rocha é o seu Filho Jesus Cristo. Ele firmou o meu passo e o teu passo, Ele nos lavou com o seu sangue. Hoje nós brilhamos, mas brilhamos porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Este sangue continua sendo derramado sobre a igreja. Este sangue está aqui agora, sendo derramado sobre a igreja de Mogi. Deus está neste lugar. Está aqui, labaço e decalá. Oh glória, eu estou vendo a igreja. Irmão, como é bom dar glória a Deus e aleluia, né, irmão? Como é bom exaltar o nome de Jesus e dizer que Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é digno de toda honra e glória. Se coloque de pé, irmão, se coloque de pé. Com a permissão do pastor. Com a permissão do pastor nesta noite, eu gostaria de convidar você que ainda não é cristão, você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, você que por algum motivo deixou a casa do Pai, se afastou, se ausentou, mas hoje você está aqui, você entrou por estas portas, Deus te trouxe para este lugar. Não foi em vão a sua vida, não foi em vão o convite que foi feito a você. Jesus nesta noite te chama. Ele tem uma obra de salvação em sua vida. Ele tem coisa a restaurar no seu lar. Ele tem coisa a restaurar na sua família. Eu gostaria de convidar você nesta noite, que quer aceitar Jesus como Salvador ou quer se reconciliar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui, erga suas mãos e venha para cá. Se você, irmão, está do lado de algum irmão que não está na presença do Senhor neste momento, fale com ele. Diga para ele que o Espírito Santo de Deus o chama, que o Senhor o ama e que tem uma obra de salvação na sua vida. Não tenha medo não, venha para cá. Alguém entre nós nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Alguém que está afastado e quer voltar para a casa do Pai nesta noite? Ah, filho pródigo, toma uma atitude hoje, se arrependa e volte para a casa do Pai. Deus tem obra de salvação na sua vida. Se alguém também nesta noite, irmãos, que quer vir receber a oração, queria convidar os irmãos que querem receber oração nessa noite. Você sentiu, a palavra falou no seu coração, você está enfermo, doente, você tem um processo que precisa ser resolvido, uma causa no meio da sua família, o filho, a esposa, o esposo que está afastado. Vem aqui na frente, venha receber oração nessa noite. Não tenha medo não, saia do seu lugar, irmão. Tome posse da sua vitória, tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção. Ah, pastor, mas se eu ficar aqui eu também vou receber. Você pode receber também aí, mas Deus quer que você tenha um ato de fé. Venha para cá, irmão. Venha para cá, venha para frente, porque os pastores vão orar, nós vamos orar. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O pastor orou aqui, na oração ele disse, olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmão, a igreja orando, o céu se abala. A igreja orando, o inferno estremece, o diabo bate em retirada, porque ele não resiste ao poder da oração da igreja. Só tem varão aqui, as irmãs vão deixar ele ganhar agora? Vocês vão deixar eles ganhar? Olha. O pastor Neto está dizendo que as irmãs já estão orando bastante em casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém nessa noite que quer vir receber oração nessa noite? Sentiu no seu coração? Venha para cá, não tenha medo não. Nós vamos orar, eu vou passar para os pastores, eles vão orar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja de Mogi das Cruzes, pastor Elias, todos os obreiros, pastores, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue orando por nós, orando pela capelania, orando pelo trabalho de capelania, porque Deus tem salvado almas naquele lugar, amém, irmãos? Eu sempre digo, vou orar, eu sempre digo, irmãos, apague essa frase nojenta da sua memória. Se você um dia falou isso,
Apague da sua memória. Bandido bom é bandido morto. Não fale isso. Bandido bom é bandido salvo. Bandido bom é bandido que encontrou Jesus. Amém, irmão? Porque se bandido bom fosse bandido morto, eu não estaria aqui agora. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, grande Deus de poder e glória, mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus nos colocamos agora diante da Tua presença, agradecidos por este culto maravilhoso que tivemos aqui nesta noite, onde pudemos sentir a Tua presença e a alegria do Espírito Santo. O Senhor falou conosco de todas as formas, desde o princípio, Pai. O nosso coração se alegra e regozija, porque o Senhor está entre nós, ó Pai, e a Tua palavra nos ensina que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Ó Deus, aqui estão os Teus filhos que vieram receber oração. Eu não conheço a necessidade deles, mas o Senhor sabe. Deus, entra agora com providência. Senhor Jesus, opera o milagre, a cura. Se a enfermidade é diabetes, a pressão alta, Deus vai curando agora. Artrite, reumatismo, vai repreendendo agora toda enfermidade, infarto, da ponta do pé até o último fio do cabelo. Senhor, vai dando vitória naquela causa que o Teu filho tem colocado em Tuas mãos. Entra agora com providência, porque o Senhor é juiz, o Senhor é advogado por excelência, o Senhor é dono de todas as coisas. Jesus, salva agora, visita o lar dos Teus filhos e filhas, liberta aquele filho que o diabo tem levado para as drogas, ó Pai, salva aquela alma, liberta da prostituição, do homossexualismo. Entra agora com providência e opera o milagre. Senhor, toma em Tuas mãos esta igreja, este setor. Abençoa o pastor Elias Torralbo e a sua família. Abençoa o pastor, com o pastor desta obra, o pastor José Neto, a família, os pastores, obreiros, cada congregação, cada dirigente. Toma agora em Tuas mãos, ó Pai, que a mão do Senhor continue estendida sobre o setor de Mogi, sobre todo o ministério do Belém, nossos pastores, que a Tua mão continue abençoando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Quantos glorificam o nome de Jesus? A igreja pode sentar, só os varões de pé, os varões de pé, os varões de pé. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Quantos glorificam a Deus por esta poderosa palavra? Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus por esta poderosa palavra? Ainda há homens de verdade, e Deus há de levantar, continuar levantando um batalhão nestes últimos tempos. Vamos adorar o nome do Senhor. O ladrão do seu lado encontrou o paraíso. O atormentado aos seus pés recebeu alívio. Por sua causa o escravo livre está. E o filho pródigo voltou ao seu lugar. Ao som da sua voz o túmulo se abriu. E a morte que reinava antes, onde está? A terra treme e o céu sabe quem Tu és. E os meus lábios hoje cantam sem cessar. Poderoso Deus, imensurável, abriu espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e de tal maneira o amarei.
O ladrão do seu lado encontrou o paraíso, e atormentado aos seus pés recebeu alívio. Por sua causa o escravo livre está, e o filho pródigo voltou ao seu lugar. Ao som da tua voz o povo se abriu, e a morte que reinava antes está. A terra treme, o céu sabe quem tu és, e os teus lábios hoje cantam sem cessar. Poderoso Deus, imensurável, abriu espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e de tal maneira o amarei. Poderoso Deus, imensurável, abriu espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e de tal maneira o amarei. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor nesta noite por tudo quanto recebemos da parte dos céus. Glória a Deus, aleluia. E amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário e vamos dar continuidade neste trabalho. E com certeza, da mesma maneira que Deus nos abençoou hoje, nos abençoará amanhã. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Alain. Deus abençoe, pastor. Boa essa palavra ao nosso coração. E a nossa oração é para que Deus continue prosperando em tudo a tua jornada, a tua família, teu ministério, a obra que Deus tem lhe chamado. São poucos, mas Deus tem os seus. E que Deus continue te usando como uma voz dentro das grades. E a graça também alcança aqueles que estão atrás das grades. A igreja está feliz e se compromete a continuar orando pelo pastor Alain. Pode dizer amém? Quantos desejam que ele volte? Diga glória a Deus. Aí, pastor, glória a Deus. Deus abençoe a sua mãe, irmã Rosa.
com certeza, o fruto das orações, o poder da oração de uma mãe. Meus irmãos, perdido é o filho que acha que Deus não ouve mãe. Uma mãe de joelho, irmãos, é perigosíssima. Amém, irmãs? Deus, ele acha, ele pega na curva. Pega no banheiro, aonde mais? Pega no estádio, pega no pagode. Pega, irmãos, e coloca aqui, para adorar e fazer o nome dele ser exaltado entre as nações, entre o nosso convívio. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs pela cooperação, que o Senhor continue fortalecendo vocês, e somos carentes da oração das irmãs. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe poderosamente, e amanhã, meus irmãos, a gente continua o nosso congresso, será o segundo dia e o último dia também, mas, todavia, esse ano já foi uma grande vitória, já são 2 dias. E a partir do ano que vem, Deus sabe de todas as coisas, né? Graças a Deus. Quero louvar a Deus por todos vocês, os coordenadores, os participantes. Deus abençoe os irmãos, vão para casa com posse de vitória, e amanhã estaremos todos aqui reunidos. É isso? Deus abençoe os irmãos. Pastor Roberto. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos também agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, agradecer ao nosso pastor Elias, que não pôde estar conosco devido à necessidade de atender um compromisso ministerial, que o impossibilitou de estar aqui, mas louvamos a Deus, pois tudo que tem acontecido aqui é direção de Deus para a vida do nosso pastor, e por isso nós estamos aqui glorificando a Deus junto com os nossos irmãos. Então, que Deus abençoe a cada um dos participantes do departamento de varões do nosso setor, os irmãos que vieram das congregações, que o Senhor continue os abençoando. Amanhã, mais uma vez, estaremos aqui para louvar ao Senhor. Quero agradecer também aos dirigentes de congregação aqui, em nome do nosso pastor Elias Torralbo, pela participação, pela presença aqui conosco. É sempre muito bom ter os dirigentes conosco aqui, pois isso demonstra o quanto os nossos irmãos têm apoiado o trabalho da obra do Senhor aqui no setor 41. Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista, nosso irmão Alain Amorim. Deus abençoe. Leva o abraço do nosso pastor Elias ao pastor Paulo Moraes, pastor daquele importante setor, o setor de Itaim Paulista. Foi uma alegria poder ouvi-lo e recebê-lo aqui nesta noite. Que Deus abençoe, evangelista Alain. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós temos escola bíblica dominical e todos nós devemos estar aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Os irmãos das congregações, cada um nas suas devidas congregações, para estudarem também o assunto da palavra do Senhor que será proposto amanhã. Vamos estar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes, os irmãos que foram apresentados aqui nesta noite. São bem-vindos e nós os convidamos a retornarem aqui amanhã, tanto na escola dominical às 9 horas da manhã, quanto para o encerramento deste congresso a partir das 18 horas também, para louvarmos juntos aqui ao Senhor. Peço ao pastor Sandro, faça esta oração, por favor. Pastor Isaías Teles nos despeça com a bênção apostólica. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, diante da tua preciosa presença, Pai, mais uma vez agora em oração, agradecendo por tudo que tem feito em nosso meio nessa noite, pela tua presença maciça, falando em nossos corações, através dos louvores, da palavra que foi lida, da palavra que foi pregada. Certamente, ó Pai, saímos daqui nessa noite renovados, abastecidos, ó Pai, aleluia, pelo alimento do alto. Continua abençoando os teus filhos, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma noite abençoada de sono, ó Pai querido. Abençoa a escola bíblica dominical no dia de amanhã, ó Pai. Continua fazendo uma obra maravilhosa nos lares, nas famílias, ó Pai. O Senhor continua salvando, libertando, curando, tirando, ó Pai, aleluia, das correntes de Satanás. O Senhor é maravilhoso. Nós oramos e engrandecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, quem está saindo abençoado, levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todo o povo diz amém.